Irmãos, estamos aí falando sobre a era fake e para mim ficou a mentira. Os irmãos estão vendo daí? Bom. A passagem que ficou para mim, da era fake, ficou em Atos, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos a Rosana já tinha falado sobre a nossa série de pregações, né? Cada domingo você tem um capítulo e você que ainda não teve a oportunidade, entra no YouTube que você vai ter todas as nossas pregações lá. Atos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler a palavra. Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era para vender ou não, como quisesse. E, depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, a sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e o seu receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim. Foi esse o valor. Então Pedro disse: Puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido está logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que souberam desse acontecimento. Aqui nesse capítulo 5, vemos o juízo de Deus sobre este casal. Vemos o poder devastador da mentira. Por mais dura que seja a verdade, irmãos, por mais dura que seja a verdade, sempre será o melhor. Por mais difícil que ela seja, por mais cruel que ela seja, ela é sempre a melhor. Por mais bela que pareça uma mentira, um dia será revelada de forma triste e decepcionante. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso está em João 8:44. E que como filhos de Deus não podemos mentir, mas andar no caminho da verdade, que é Cristo. Então devemos lutar contra todo tipo de mentira que se disfarça para nos convencer. Aqui, irmãos, temos uma bela caixa de presente. Linda. Caixas que a gente dá de presente para o pessoal de Natal, né? Que as pessoas, você olha assim, você fala, eu quero, né? Você vai receber um presente pequenininho, você olha o outro recebendo um presente com uma caixa desse tamanho, você fala, oh, queria tanto aquele ali, né? O que os irmãos acham que tem dentro de uma caixa tão bonita assim?
que você acha, Vanilda, que tem aqui dentro? Quando você ganhou um presente numa caixa tão bonita, o que você acha que vem dentro de uma caixa tão bonita? Uma joia? Rose? Uma bolsa? Coisa preta. Muito dinheiro. Fábio? Uma bola. Irmãos, eu imagino um Adios Pro 4 aqui, né? Tendo placa de carbono. Na hora que eu entrar na pista, eu vou voar. Eu já que estou imaginando, né? Não vou nem correr, vou voar logo. Mas aí, irmãos... Olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que isso aqui, irmãos, é? A mentira. Ela não vem bonitinha assim, irmãos. Não. A mentira é feia. Ela é rasgada, suja, imunda. Cheiro de bobô. Mas ela não vai te apresentar assim, né? Bonitinha. Assim? Assim? Ela vai te apresentar assim, ó. Assim, ó. Porque isso aqui, ó, é a mentira no pacote da verdade. Guardada. Escondida. E sabe quem é o pai disso aqui? O próprio. É esse mesmo. O diabo. Ele vem travestido assim, ó. Bonitinho. Uma parábola judaica que diz assim. Certo dia, a mentira e a verdade se encontram. Vão passear. A dona mentira diz assim para a dona verdade. Bom dia, dona verdade. A verdade, muito desconfiada, olha para o céu. Realmente, o dia está bonito. O sol está brilhando. Os pássaros estão cantando. Né? Os de casa cantam assim. Os pastos estão bonitos, as flores estão todas abertas, desbocharam, estão todas lindas. É, a dona verdade fala assim, realmente. É um bom dia. Bom dia, dona mentira. Continuam caminhando. E a dona mentira fala para a dona verdade. Tá um belo dia, né? O sol está brilhando. A mentira olha para o céu e fala, realmente, o sol está brilhando. Sim, o sol está brilhando. Mas não tão desconfiada como antes. Porque realmente o sol estava brilhando. Realmente o dia estava bonito. Continuam caminhando. Avistam um lago. A dona mentira... Estou com calor. Vou entrar na água. Tirou suas roupas. Entrou dentro da água, deu aquele mergulho e quando volta, olha para a dona mentira e fala, está uma delícia a água. Está calor. Dona verdade fala, realmente está calor. Tira suas roupas e entra dentro da água, junto com a dona mentira. Dona mentira esperta, o que ela faz? Sai correndo da água, pega as roupas da dona verdade e põe. Sai pelas ruas. Dona mentira, dona verdade, não tendo do que se envergonhar, não vou pôr a roupa da dona mentira, não dá. A dona verdade não vai pôr a roupa da dona mentira. Não tendo que se envergonhar, sai pela rua, atrás da roupa dela, pelada. As pessoas olham e a criticam. Por que a criticam, irmãos? Porque é mais fácil você engolir a mentira no pacote da verdade do que a verdade nua. Não é mais fácil? Não é melhor? É mais fácil de descer, né? É muito mais... Não desce rasgando nem quadrado, né? Aquele negócio que vai descendo e vai... É muito mais fácil você engolir a mentira. E a mentira, irmãs, ela vem assim de várias formas. E ela, às vezes, está entre nós e nem percebemos. Dela é o engano. O engano
é uma forma de mentira que traz o dolo de mentir propositalmente. Seria como fazer de bobo a pessoa para lhe trapacear. Infelizmente, existem pessoas que sentem prazer nisso. Contudo, não devemos participar de enganações e nem de brincadeiras. Provérbios 26, 18 e 19. João, vamos ler. O louco que atira com a arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz que estava só brincando. Por exemplo, na Bíblia, sobre dizer assim, eu não sei se os irmãos já ouviram, eu já ouvi aqui, mas não sei se tiveram a oportunidade de ouvir, sobre a balança enganosa. Balança enganosa? Que era uma de fazer com que o peso de um pareça mais do que realmente é, o que consiste em desonestidade, engano. O próprio coração pode ser enganado por si mesmo, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nos últimos tempos, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, pois o engano é uma especialidade do Satanás, seu sistema. O próprio Satanás usa disfarces para enganar as pessoas. Não aceite engano em sua vida. Mas receio que, assim como a serpente, lembra? Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. Não aceite engano em sua vida. Isso é um meio que está, é uma mentira que está no meio da gente. E acontece, irmãos, às vezes somos enganados, né? Quem já não foi, né? Por um telefonema, pelo banco, pelo Pix, por aí vai, né? Tem um outro também, irmão, chamado sofisma. Porque as armas da milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Sofisma é uma mentira tão bem contada que parece até uma verdade. No tempo clássico dos filósofos, havia uma corrente filosófica chamada de sofistas, que eram oradores inteligentes contratados para dissertar a respeito de qualquer assunto. Inteligentes. Não era qualquer um, não. Dependendo de quem lhe pagasse mais. Aquilo que o Péricles falou. Lembra? A mulher adivinha. Estes filósofos sofistas usavam a arte do convencimento para argumentar sobre causas que eram patrocinadas. Um exemplo de sofismas nos dias atuais são as estratégias de marketing, como Papai Noel. Isso falou tanto comigo. Porque eu acho bonitinho o Papai Noel, né? Eu gosto de pôr o Papai Noel e eu sei que eu estou sendo... Que é uma mentira que está sendo... Que mentiram tanto sobre isso que eu acabo acreditando, né? Porque eu acho tão bonitinho. Eu olho para ele gordinho, bonitinho, com aquela barba. Eu quero ter ele em casa. Mas isso é marketing, é uma mentira tão bem contada que todo Natal tem Papai Noel. E o povo esquece do melhor presente que pode existir no Natal, que é Jesus Cristo. Mas a gente coloca dentro da nossa casa o quê? O Papai Noel. E não é só o Papai Noel, tem o coelhinho também, né? Que embora todo mundo sabe que não existe, mesmo assim são usados por todos. Como cristão, precisamos ter a mente de Cristo e
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo alertou claramente para ter cuidado, que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas. Por isso, Paulo deixou bem claro que os sofismas devem ser anulados de nossas vidas, desde que fomos libertos pela verdade de Cristo. João 8:32. Põe para mim, Gi, vamos ler esse, porque esse versículo ele é muito importante ler, principalmente para a gente deixar isso aqui bem claro, que esse tipo de coisa também precisa ser anulada na nossa vida. Não podemos concordar com essas coisas que estão sendo plantadas na nossa mente e que faz parte do nosso convívio. Não podemos deixar. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não acredite em sofismas. A outra, terceira, falsidade. Falsidade, irmãos, também é uma mentira. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingidos. A falsidade ou fingimento é uma das mentiras que mais ferem as pessoas, pois os mentirosos usam como máscaras e conseguem enganar as pessoas. Como os gibeonitas, que enganaram o povo de Deus quando usaram estratagemas e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Na passagem de Josué, quando você tiver um tempinho, você vê lá que eles enganaram. Com falsidade usaram... vamos ler o versículo 9, Josué 9:4. Põe para mim, Gi. É, 9:4. Usaram de astúcia para salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Eles usaram de falsidade para enganar o profeta. Nos tempos atuais, quase tudo pode ser pirateado ou falsificado. As pessoas estão se acostumando com coisas falsas, o que demonstra uma inversão de valores. Na vida cristã, é preciso aprender a falar. Falai a verdade em amor, pois não devemos ofender ninguém, mas também não podemos ser falsos. E sim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A sabedoria vem de Deus. Não tem fingimento. O Senhor não se agrada de nenhum tipo de fraude, que é falsidade. Mentira. Ela vem enganando, ela vem no pacotinho. A falsidade também está aí, irmão, no pacotinho, viu? Vamos tomar cuidado que ela está no nosso meio. Quarta, ilusão. Outra mentira. Segundo Timóteo 4:4 diz: se recusaram a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. As ilusões, fantasias ou fábulas são tipos de mentiras que se tornam cada vez mais populares. Filmes de ficção, que todos sabem não ser verdade e atrai as pessoas. Quanto mais mentiroso e absurdo for a história, mais tem popularidade. Parece que a realidade da vida está tão difícil que as pessoas preferem o que é surreal como entretenimento. Bom, é muito bom a gente olhar aquele filme, né? Um dia eu fui assistir com o Douglas o Aquaman, né? Salva o mundo, sim, né? E eu fiquei lá assistindo assim, falei, meu Deus do céu, esse Aquaman salva mesmo, viu? Douglas, depois terminou, o Douglas olhou e falou assim, eu me senti assim, um nada, olhando. Mas a gente acredita. Ilusão, irmãos, nada daquilo é real. Nada.
Nada é real. É igual quando a gente compra a arma do Homem de Ferro para uma criança, né? Também não é real, irmão. É mentira. Ela só está vestida. Ela só está num pacote bonito, né? A armadura de ferro, né? O martelo do, do Homem de... Qual é o nome dele, gente? Do Thor, né? O Homem-Aranha. Enfim. As fábulas são histórias onde seres irracionais se tornam personagens principais e coisas inanimadas ganham vida, portanto, se baseiam em mentiras que não são dignas de ser divulgadas. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-te pessoalmente na piedade. Isso está em Timóteo 4:7, depois os irmãos podem ler. Várias vezes o apóstolo Paulo fala sobre tomar cuidado e não perder tempo com fábulas. Não percam tempo com fábulas e ilusões. Irmãos, não perca tempo. Faça igual a Rosela fez ontem. Dá uma dose de Jesus para o seu filho. Senta ele lá, ao invés de você dar um martelo do Thor, dá uma injeção de Jesus. E a outra dela é a omissão. É uma mentira, dependendo da forma que você esconde algo, a verdade, ela é considerada uma mentira. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se você usa a omissão com a verdade, sabendo que você vai prejudicar o seu irmão, você está mentindo. Temos na Bíblia, irmãos, pessoas que omitiram alguns casos lá no Novo Testamento, mas é por uma causa, por um trabalhar de Deus, por uma causa maior. Agora, quando você faz isso e você está prejudicando o teu irmão, você está mentindo. E isso está aqui, ó, no pacote bonito, viu? A omissão acontece quando a pessoa não conta a verdade. Portanto, é uma forma de engano, falsidade, ilusão, o que não pode ter outro nome senão mentira. As atitudes omissas são mais mentirosas do que palavras. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Omitir a verdade é o mesmo que mentir em... Desde o início, a humanidade aprendeu a se omitir. Quando aconteceu o primeiro pecado e a reação do homem e da mulher foram se esconder de Deus. Foi neste momento que o ser humano começou a trilhar o caminho do pecado, sendo iludido pelas mentiras do diabo. Jesus respondeu aos fariseus que viviam de aparências religiosas, sendo detalhistas, mas omitiam a verdade. Muitas pessoas vivem enganadas pela religiosidade e porque o que elas fazem em oculto ou só referir é vergonha. Quem pensa que pode omitir algo de errado para sempre está enganando a si mesmo. Deus sabe tudo o que acontece conosco e não se agrada quando pensamos que podemos omitir algo de alguém, mas nunca conseguiremos omitir nada de Deus. Quanto antes a verdade aparecer, é melhor, pois o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso, os cristãos confessam seus pecados a Deus, buscando sua misericórdia e busca viver na verdade. Não omita a verdade, não aceite nenhum tipo de mentira na sua vida. Não aceite que ela venha bonita. Não aceite porque ela não vai aparecer para você bonita. Ou ela não vai aparecer para você feia, ela não vai aparecer feia, ela vai aparecer para você bonita. Ela não vai aparecer assim não, irmão. É sempre bonita, bem vestida, é num pacote bonito, é numa bolsa bonita, é numa joia bonita, né? É assim que ela vai aparecer.
O diabo é tão sujo, mas tão sujo, tão sujo, tão sujo. Ele é tão pai da mentira, tão pai da mentira, que assim, não fica só satisfeito em fazer você mentir. Fora todas essas, e tem muitas outras mentiras, que se você for ler a Bíblia, você vai ver que tem muita coisa sobre a mentira. Mas o que ele faz? Além de você mentir, não estou falando vocês do irmão. A gente não mente, né? A gente não mente. A gente não... A gente não mente. A gente brinca, é verdade. Mas hoje vocês não vão brincar mais, né? Não vão mais brincar. Como ele não deixa de ser, né? Ele é 24 horas, para ele nunca ficar satisfeito só em você mentir. O que ele vai fazer colocar sobre você? Uma doença. Já ouviram falar sobre a síndrome do Pinóquio? Lembra do Pinóquio, o bonequinho, né? Que ela é chamada de mintomania. Aí você mente, você é enganado, você, né, omite, você falsifica, e você ilude, e um monte de coisa. O que ele vai falar agora? Eu vou colocar um peso sobre sua vida. Você vai ter uma doença. Porque a doença precisa de tratamento. É tão sério, irmãos, é tão sério que a pessoa que é mitomaníaca, ela vira um hábito. Ela não fala mais a verdade. O que sai da boca dela é só mentira. Precisa de tratamento, porque não tem convivência, você não consegue conviver com a pessoa, porque você vai ficar desconfiado. Será que a pessoa está falando a verdade? Será que a pessoa está falando a mentira? O que é mitomania? Que é a síndrome do Pinóquio, né? Narizinho do bonequinho que queria ser criança, né? Queria ser gente, mas ele era mentiroso, né? Então o nariz crescia. Mentir é um hábito comum a todas as pessoas. Inventamos histórias para escapar de compromissos, explicar um atraso, até mesmo para impressionar e agradar outros. Pesquisas apontam que ouvimos e falamos aproximadamente 200 mentiras por dia. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei assim, me perdoa. Porque eu devo ter mentido, eu nem prestei atenção para mentir. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Não tem para onde fugir. É mentindo pedindo perdão para Deus. Se eu me perdoo, eu preciso alcançar a misericórdia. Me perdoa. É mentindo pedindo perdão. Porque, irmãos, se um ser humano fala 200 mentiras por dia, tem alguma hora da vida, algum momento da vida da gente que vai sair. Não tem como, né? Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Pesquisas apontam que ouvimos e falamos aproximadamente 200 mentiras por dia. Algumas delas, embora eticamente erradas, chegam a ser inofensivas. Aquelas mentirinhas bobas, né? Enquanto outras causam sérios prejuízos e são criminosas. Isso é mitomania, é a pessoa doente. Aqui fala mentirinha, aquela que fala que causa um estrago e aquela que chega a ser, o prejuízo é tão grande que chega a ser criminoso. A maioria das pessoas mente pontualmente com alguma intenção, mas mentimos propositalmente, mesmo sabendo que isso é errado, para alcançarmos algum objetivo específico. Mas há casos em que o indivíduo conta mentiras de maneira compulsiva, criando um verdadeiro distanciamento da realidade. Esse distúrbio, né, porque o Satanás ele dá nome bonito para tudo, né? Distúrbio, né? Mitomania, enfim. Esse distúrbio psicológico é chamado de mintomania, também conhecida como a síndrome de Pinóquio, justamente por causa do boneco de madeira e seu nariz denunciante, aquele bonequinho que a gente que mostra lá para os nossos filhos. Outro nome para a condição são mentira obsessiva compulsiva, mentira patológica e pseudológica fantástica. Irmão, depois você entra lá, você pesquisa, você vai ler, você vai ter toda essa informação sobre a síndrome do Pinóquio. Quem sofre dessa condição é chamado de mitomaníaco ou mentiroso, patológico. É uma doença. Uma pessoa que mente compulsivamente desde tais
desde as tais pequenas histórias inofensivas até contos mais mirabolantes e detalhados, embora mintam sem perceber, ele ainda utiliza a mentira de maneira consciente. Ainda é pior, né? A mentira se torna tão frequente na vida dessas pessoas que isso chega a interferir na sua capacidade de julgar racionalmente uma situação. O mentiroso crônico perde nas próprias mentiras e fica sem noção do que é real e o que não, o que são histórias criadas em sua cabeça. No começo, o hábito é quase imperceptível, mas quando se torna constante, passa a ser notado pelas pessoas que o cercam. Aí, irmãos, precisa internar. É tratamento. Precisa de tratamento, irmão. Ele não brinca de ser diabo. Ele não vai colocar uma coisa sobre você que você não vai passar o resto da sua vida. Você vai passar o resto da sua vida sendo escravo dele. Ele não vai pôr uma coisinha em você, uma mentirinha boba e pronto. Ele quer você escravo. Ele quer que você vá lá. Me perdoa os psicólogos, né? Precisa realmente, mas, né? Precisa de tratamento, irmãos, porque é uma doença. Isso foi colocado por Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas. É a gente que... E na igreja... Oi? Não. Não dorme. E na igreja de Jerusalém tinha um casal assim. A igreja de Jerusalém estava num só coração, num só pensamento, num só espírito. Os sinais dos prodígios eram constantes nessa igreja. Mas no meio tinha o casal Ananias e Safira. No finalzinho do capítulo 4 de Atos, termina com uma linda história de generosidade e fidelidade de Barnabé. Que tendo um campo, o vende, coloca o dinheiro aos pés do apóstolos. A generosidade a Deus te aproxima dele, a generosidade faz mais parecido com Jesus, puro materialismo, a generosidade prova a realidade da sua fé, pois sem fé é impossível ser autenticamente generoso. Por meio da generosidade, seu caráter é revelado às pessoas que convivem com você. A generosidade sempre trará a bênção de Deus. Esse era Barnabé, que fazia parte da mesma igreja que Ananias e Safira. Que Ananias e Safira. Mas esse gesto, porque ele também tinha um... Ele foi lá, vendeu o campo, pegou o dinheiro e levou os apóstolos. Porque nessa época, eles viviam todos num só espírito, eles cuidavam uns dos outros. Então, era meio que natural você... O espírito já estava tão... Estava em todos de uma só forma, de um só jeito, trabalhava de uma única forma, e vender um campo e levar era uma coisa natural. E esse irmão, ele era um homem bom, tinha um bom coração. E foi o que ele fez, pegou, vendeu e levou. Mas isso despertou em Ananias e Safira a invejinha. Opa, eu quero. Eu quero esse mesmo reconhecimento. Porque o Barnabé foi lá, levou. Os irmãos provavelmente devem ter ficado muito felizes, porque não ia ter irmãos necessitados entre eles. Aí, o que aconteceu? Opa! Eu quero isso daí para mim. E aí, irmãos, eles tentam se parecer com Barnabé em sua abordagem centrada no outro para administrar recursos, mas a sua motivação está, na verdade, de ganhar honra para si mesmos com pouco dinheiro. Ao fazê-lo, eles realmente agem como se parecessem generosos, mas estão dando por causa do status e não do amor. Aí Ananias ficou lá, né? Põe a imagem para mim, Gi. Ficou com aquela coisinha na cabeça, né? Satanás foi lá e fez...
deu uma sopradinha, né? E aí você fica com um negócio na cabeça, né? Pensando, pensando, pensando. Quem foi Ananias e Safira? Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva em Jerusalém, logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles possuíam uma propriedade e decidiram vendê-la, prometendo doar o valor total da venda para a igreja. No entanto, eles mentiram e retiveram parte do dinheiro para si. Quando Ananias levou a oferta para a igreja, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, percebeu a mentira de Ananias e confrontou: por que você deixou Satanás encher o seu coração com a mentira? Você mentiu para o Espírito Santo, guardou parte do dinheiro da venda da terra, não foi o dinheiro seu para fazer o que quisesse. Irmão, o dinheiro era dele, a terra era deles, se vendesse ou não, se quisesse doar ou não, se quisesse doar 10%, se quisesse doar 5%, se quisesse doar R$1, se quisesse doar 1 milhão, era deles. Não precisava mentir. Mas o reconhecimento, eles precisavam. E depois de vendida, não estava sob o seu controle, depois que vendeu, o dinheiro ainda era deles. Porque imaginou isso em seu coração, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ananias caiu morto no mesmo instante e logo em seguida Safira também chegou à igreja sem saber o que havia acontecido. Quando ela mentiu sobre a oferta, Pedro a confrontou e ela também caiu morta. Aqui, irmãos, quando Satanás... Tinha um pedacinho aqui que eu quero ler para os irmãos, que é... Caiu morta. O pecado inicial de Ananias e Safira foi instigado por Satanás, uma questão de extrema gravidade. Quando Satanás não consegue derrotar a igreja por meio de ataques externos, ele se infiltra em seu meio e trabalha internamente. Ele sabe como enganar a mente, o coração dos membros da igreja, mesmo dos cristãos sinceros, como manipulados para que sigam as suas ordens. Satanás é um mentiroso e assassino. Ele mentiu para esse casal e essa mentira levou à morte. Ao julgar Ananias e Safira, Deus também estava julgando Satanás, mostrando a todos que não toleraria a dissimulação em sua igreja. O pecado deles foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável e julga. A igreja estava celebrando a generosa oferta de Barnabé quando Satanás sussurrou ao casal: você também pode desfrutar dessa mesma glória. Façam os outros acreditarem que são tão espirituais quanto Barnabé. Em vez de resistir aos ataques de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia. Jogou a sementinha. Ananias foi para casa pensando: eu tenho um terreno. Para eu ser reconhecido, eu tenho um terreno. E aí você está mentindo para você, né? Já começa mentindo para você. Eu tenho um terreno, vou vender. Chama a mulher. Porque assim, casal, irmão, é muito bom, né? Por bem ou por mal. São muito bons. Quando é para fazer o bem, são muito bons também. Para fazer o mal também juntos, são assim, irmãos perfeitos. Né? Porque um vai encobrir o outro, não tem jeito. Cúmplice, exatamente. E aí tá lá, estão mentindo para si mesmo. Eles. Só que a gente está mentindo para a gente, Satanás, ele joga a sementinha e aí a gente vai lá e começa a dar vida, né? A gente começa a gente começa a dar vida, né? A gente não fica só com a mentira só pra gente, né? Assim, eu tenho um terreno, mas o que eu vou fazer com esse terreno? Vou vender. Fazer igual a irmã Vanilda, eu vou vender o terreno, vou pegar o dinheiro e vou lá para Fernando de Noronha. Podia fazer isso. Eles podiam fazer isso, o terreno era deles. Podia gastar todo o dinheiro, não precisava mentir. E aí aquilo você está mentindo para você, né? Você está enganando você. Irmão, já é terrível.
Já é terrível você enganar você. Satanás, ele já jogou a sementinha e você, ó, pegou. Só que aí, e com o apoio da esposa, eles começam a planejar. Nós vamos vender o terreno, vamos tirar uma parte, vamos levar, vamos dizer que vendemos o terreno. Só que eles estão mentindo, porque eles não falaram a verdade. Não era o valor real. Poderia assim chegar lá e falar assim, eu vendi o terreno, portanto, eu estou trazendo tanto para ajudar. Não seria assim a verdade? Assim, a verdadeira parte que ele cabia? Eu vendi o terreno, vou levar esse valor, vou ficar com esse para mim, é meu terreno, eu estou doando, é de coração, é de amor. O quanto se eu doar R$1, irmão, de amor, Deus vai transformar isso em 1 milhão. E aí eles estão maquinando. Só que quando você faz isso, quando você está mentindo para você, tá bom. Você pede perdão para Deus, né? Você jogou a isca, você pegou, aí você tá lá pensando no seu terreno, você vendeu, você começa a maquinar. Aí você tem a sua esposa ou o seu esposo do lado, né? Tanto por bem quanto por mal. Só que aí, quando você está nessa parte aqui, irmãos, ó, que você já planejou, a semente já tomou conta do seu coração. Porque Jesus disse assim para Caim. Desculpa, irmãos. Deus disse assim para Caim: o pecado está? Cabe a você? Ele fez isso? Já estava aí, ó. Já estava nesse processo. E quando você está fazendo isso, você está prejudicando o seu irmão. Porque você não vai fazer um trabalho desse e você vai ficar só para... Você vai expor. Não é isso, né? É reconhecimento. O tio de Barnabé valia 5 mil, o deles valia 5 milhões. Porque quando a gente... É bom para planejar, né, irmãos? E quando a mentira tá junto, nem... O negocinho que é assim, fica desse tamanho. E aí, irmãos, eles vão e tentam enganar os seus irmãos. Porque quando a gente faz isso, a gente está enganando nos irmãos. Você está enganando o seu irmão, você está enganando o próximo. Que ainda é pior. Porque para você já é terrível enganar o próximo. É pior ainda, é só ladeira abaixo. Aí vem a terceira fase. Você está enganando? Eles acham que eles iam enganar quem? A Deus. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Quem foi o outro aqui? Quem foi o outro que deixou Satanás encher o coração? Judas. E no caso de Judas, foi remorso, morte. Nesses aí também. E aí, irmãos? Tentaram enganar mais na igreja, na igreja primitiva, eles estavam todos num só espírito. Na hora que entrou na porta, Pedro já... Irmão, você já imaginou a igreja de Pedro? Mentir na igreja de Pedro? Já imaginou Pedro sendo pastor na igreja de hoje em dia? Ia ter muito pouco crente. Quando você entrasse ali na porta... Na hora que você entrasse ali, ó, por quê? Tá querendo enganar quem? Já ia cortar, ó. É isso aí. E aí, irmão, tentaram enganar o Espírito Santo. Mas Deus não se deixa enganar. Ele conhece. Ele me conhece, ele te conhece. E pior do que isso, tentaram enganar Deus, só que Deus já sabia, irmãos, o que eles estavam fazendo. Além de tentar enganar Deus, eles acharam que está tudo certo. Mas Deus já sabia. Você mente para você mente para o teu irmão,
Você tenta mentir para Deus e você se esquece que Deus sabe tudo. Cuidado. Jesus deixou claro que devemos ter cuidado com a forma como contribuímos para não recebermos a glória que pertence a Deus. Eles acharam que a glória seria deles. Mas não é, irmãos. Quando você faz de coração, a outra mão não precisa nem saber. O irmão nem precisa saber que você fez. Quem vai te retribuir é o próprio Os fariseus costumavam chamar a atenção para suas ofertas e recebiam o elogio dos homens, mas essa seria uma única recompensa. Tudo o que possuímos fomos dado por Deus. Somos mordomos e proprietários. Devemos usar o que Ele nos dá apenas para a sua glória. O pecado de Ananias e Safira é particularmente perversa. Foi um pecado contra a igreja de Deus. Tudo indica que eles eram cristãos. Irmãos, eles estavam lá, faziam parte. O nível espiritual da igreja naquela época era tão elevado que era difícil para alguém que não fosse genuíno permanecer na comunhão por muito tempo sem ser detectado. Tinha como. O fato de terem mentido ao Espírito Santo e de terem tentado o Espírito mostram que tinham o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Tinha, irmãos. Tinham. Mas tentaram. E aí o Espírito Santo se afastou. E o juízo de Deus veio sobre eles. Eles mereciam a morte por causa da mentira? Por aí. Antes de tirar uma lição dessa história, precisamos lembrar que a igreja estava nascendo e era muito vulnerável. Era importante que nesse início fosse combatida a hipocrisia e o engano. Irmão, se deixasse, ia proliferar. Porque Satanás ele só colocou uma sementinha. E se desse certo, afinal havia um risco muito grande. Havia um risco muito grande de vida para todos os crentes da época devido às perseguições. Então era preciso manter um respeito saudável pela verdade e pelo amor de Deus. É claro que esses valores são importantes hoje também. O mesmo espírito que habitava lá, ele habita aqui também. Tá? Eles foram fulminados porque mentiram, mas isso não quer dizer que se a gente mentir e não se arrepender, o que nos espera é a morte eterna. Ela continua, o juízo continua, irmãos. A diferença é que você tem tempo. A diferença é que você ainda tem tempo para se arrepender. Uma vez Douglas disse assim para mim, até quando a misericórdia de Deus dura? Irmãos, eu nunca mais esqueci disso. Porque depois que fiquei pensando, a misericórdia de Deus vai durar para sempre, né? Ele falou assim, não. Só até quando ele quer. Então temos tempo. A misericórdia dele está derramada sobre nós agora. Satanás deseja destruir a igreja e a mentira mais fácil de fazer isso é usar aqueles que fazem parte da comunhão dos santos. Ele quer fazer de tudo e quer usar a gente, nós aqui. Ele quer usar a igreja, ele quer usar o povo aqui dentro. Porque lá fora, irmão, você já está no mundo. Se você não se arrepender, você já é dele. Ele quer destruir aqui dentro. Se Pedro não tivesse discernimento, Ananias e Safira teriam se tornado influentes na igreja. Eles seriam reconhecidos e teriam reconhecimentos, que era o que eles queriam, e seriam um ótimo influência. Se Pedro não tivesse cortado na raiz de cara assim que chegou, eles seriam ótimos influências. Irmãos, eles iam ensinar como vender terreno, tirar a parte, chegar aqui e mentir. Iam.
Porque eles estavam vestidos da mentira, da verdade. Eles iam conseguir enganar. Eles estavam no meio de um povo que era um povo espiritual. Mas eles não eram. E eles conseguiriam enganar. Se o próprio Deus não tivesse tomado providência. Estou acabando, viu, irmãos? Satanás continuaria trabalhando por meio deles para cumprir seus propósitos. Foi por isso que eles morreram. Por isso que eles mereciam a morte. Foi por isso que Deus trouxe juízo sobre eles na mesma hora. Porque se deixassem, ia se alastrar. Essa história pode parecer extremamente assustadora à primeira vista, mas a mensagem central não é o castigo divino. Em vez disso, ela serve como um alerta para a importância da sinceridade e da honestidade na vida cristã. A primeira lição que podemos aprender com a história de Ananias e Safira é sobre a importância da honestidade. Deus deseja que sejamos honestos e sinceros em todos os aspectos das nossas vidas. Essa virtude não é apenas um valor moral, mas também é um comportamento fundamental na nossa relação com Deus. Isso porque quando mentimos, não estamos apenas enganando uns aos outros, mas a nós mesmos e a Deus. Assumir responsabilidade pelas nossas ações, né? Estou acabando, viu, irmãos? Essa é a última. A segunda lição que podemos aprender é sobre a importância de assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Ananias e Safira poderiam ter simplesmente admitido que havia decidido manter parte do dinheiro da venda para si mesmo. Em vez disso, eles escolheram mentir. Não estariam mortos se não tivessem combinados e mantivessem a mentira. Não, eu menti realmente. Mas o que eu vou dar agora, eu vou dar realmente de coração. Não teria, irmãos. Mas eles não apenas enganaram aos outros, mas também tentaram enganar a Deus. Isto mostra que precisamos ter a coragem de assumir nossas escolhas e ações. E não tentar encobrir nossas falhas ou mentir para nos proteger. Não deixe se enganar pela mentira. Colocar Deus como prioridade é a terceira lição. A terceira lição é sobre a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O casal se deixou levar pela ganância e pelo desejo de manter parte do dinheiro para si. Dessa forma, deixaram de confiar na providência divina. Na verdade, quando colocamos Deus em primeiro lugar, conseguimos tomar decisões mais sábias e justas. A nossa vida é preenchida por um sentimento de propósito e significado. Apesar de ser uma história impactante e assustadora, devemos lembrar que Deus é um Deus de amor e misericórdia. Mas só dura só até quando Ele quer, tá? Por isso, Ele sempre nos dá uma oportunidade de nos arrepender e mudar os nossos caminhos. Se houver em nós arrependimento, esse acontecimento é uma oportunidade para nos examinarmos e refletirmos sobre nossas próprias escolhas e ação. E nos esforçarmos para sermos mais sinceros e honestos em nossas vidas. Além disso, nos ajuda a lembrar que Deus é justo, não tolera a hipocrisia e desonestidade. Por outro lado, nos ajuda a confiar inteiramente na sua graça. Não importa quão grande seja a nossa falha ou pecado, sempre há esperança em Deus. Que a sua palavra, irmão, que a minha palavra seja sempre sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Pode pôr, Gi. Cuidado com a mentira, porque ela vem num pacote. Era fake. Esses aí eram fake. Ananias e Safira eram fake. Eram mentira. Cuidado com a mentira no pacote da verdade. Lembre-se disso, irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.
Douglas te chamou lá.